E a gente recebe também aqui no JM2 o professor de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migoski, para falar justamente da dificuldade em encontrar leitos. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia, é um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Muito bem, doutor, o número de leitos de UTI de Covid-19 financiados pelo Ministério da Saúde cai mais de 70% entre picos da pandemia. Doutor, com essa informação, traz um panorama da situação e as consequências da falta de leitos de UTI no nosso país. É algo preocupante, sem sombra de dúvidas. Essa é uma análise, obviamente, que teria mais peso, uma análise regional, porque cada município tem a sua realidade. É muito difícil, no meu entendimento, você traçar um diagnóstico único que contemple um país de dimensões continentais como o Brasil. Cada município tem a sua própria realidade. Mas isso, no cômputo geral, é preocupante. E eu acho, de novo, que isso aí é fruto, infelizmente, de um número muito grande de pessoas infectadas ao mesmo tempo. E esse agravo faz com que uma demanda maior de hospitais, de leitos, seja disponibilizado. Nem sempre é possível você, de uma hora para outra, contratar leitos, todo equipamento e equipe. Obviamente que a equipe não é uma equipe qualquer, é uma equipe que tem que ter competência, treinamento na área de terapia intensiva. Não é todo médico que tem essa habilidade, essa competência. Mas, de novo, eu acho que se a gente não observar os 3 pilares de contingenciamento da Covid-19, a gente vai ficar, sim, a cada momento, contabilizando mortes e falência respiratória. Então, assim, eu sempre aproveito esse momento que a Jovem Pan me dá para reforçar os 3 pilares de contingenciamento da Covid-19. O primeiro pilar, questão do álcool a 70, do uso da máscara, do distanciamento. Eu estou aqui numa sala sozinho, daí eu estou sem máscara, da vacina quando estiver disponível, da não aglomeração. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a gente orientar a população quanto aos sinais e sintomas precoces da Covid-19. E está longe de ser só a questão da temperatura aumentada, Destaco que a temperatura aumentada, a febre, ocorre em 15% a 20% dos pacientes. É muito mais comum a sensação de febre do que a própria febre. Então, mal-estar, dor no corpo, dor de garganta, alteração do olfato, paladar, diarreia, vômito, dor abdominal, indisposição, dor no quadril, tonteira. Isso caracteriza hoje a Covid-19, que é uma pitada de zika vírus, dengue, chikungunya, gripe, resfriado e gastrite viral. Então, quando a pessoa se percebe enferma ou tem a suspeita, ela tem que reforçar todo o primeiro pilar, de novo, o álcool a 70, a máscara e não aglomerar de forma alguma, e ter um cuidado redobrado mesmo dentro de casa, porque outras pessoas podem adoecer a partir dela, e essa pessoa tem que ir para o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Então, algumas prefeituras nos quais esses 3 pilares foram observados, você tem o número de casos ainda que é aumentado, mas a gravidade menor por conta da medicação precoce que eu preconizo desde fevereiro de 2020, que é a nitazoxanida de 8 em 8 horas, sempre com prescrição médica e com acompanhamento médico. Se nós observarmos esses 3 pilares, a gente vai ter ainda um número aumentado de casos, mas com menor gravidade. E outra preocupação que eu tenho é que algumas cepas que vêm surgindo, elas podem não ser evitadas com as vacinas que a gente vem utilizando. Então, a despeito de você ser vacinado, a despeito de você já ter tido a doença, é importante observar o primeiro pilar, que é essa questão do distanciamento, da máscara, do álcool 70 e da não aglomeração. Doutor, é sempre muito importante reforçar as recomendações, como o senhor disse, esses 3 pilares, porque nós temos falado cada vez mais sobre as novas variantes e tudo se atualiza assim com grande velocidade. Quais são as informações mais atuais que nós temos sobre a atuação dessas novas variantes? Sabemos que elas são mais transmissíveis, mas não necessariamente mais letais. Alguma coisa mudou nos estudos que nós temos? Não, é exatamente isso que você falou. Elas se mostram mais transmissíveis, com a mesma letalidade, o que não é muito comum, tá? A tendência desses vírus novos é que eles ganhem maior competência em termos de transmissibilidade,
porém menor agressividade. E é interessante, se a gente colocasse o vírus, né, o coronavírus, como ser pensante, não é, só para ilustrar a nossa fala, a tendência é que ele tenha maior competência de transmitir, porém menor competência de matar, porque ele não quer matar o hospedeiro. Né? Você pensa no vírus Ebola. É um vírus, se fosse um ser humano, um vírus imbecil. Né? Por quê? Porque ele está matando muito a sua vítima. E a tendência é que esse vírus vá se adaptando a gente e torne uma convivência um pouco menos deletéria. Você vê o vírus do herpes, né, que daquele herpes labial, é um vírus, entre aspas, evoluidíssimo, porque ele te infecta, fica latente em você, daqui a pouco aflora de novo, transmite para outras pessoas, mas ele não tem esse perfil de letalidade que esse coronavírus tem. Então, a tendência é que com as novas mutações você tenha uma atenuação natural, é isso que se espera, que é assim que os vírus em geral se comportam, mas ganhando maior transmissibilidade e menor agressividade. Não é isso que nós estamos vendo no momento. A gente observou que ele ganhou maior transmissibilidade aparente, né? Porém manteve a sua mesma gravidade. E isso é interessante a gente destacar, que mesmo as pessoas que já adoeceram pela cepa anterior, elas devem guardar a observação do primeiro pilar, que é esse, e mesmo que tenha sido vacinado, também é uma coisa que você tem que manter esse distanciamento a princípio. Só que o que eu percebo é que, ainda que você tenha essas cepas mutantes, continua respondendo ao medicamento que a gente preconiza, porque esse medicamento, ele atua no ser humano, aumentando a produção de interferon, que é uma substância que você produz e que age como antiviral. Essa medicação aumenta, diminui, melhor dizendo, a energia da célula. Portanto, uma célula infectada teria que ter energia para fazer os vírus, e nesse caso acaba não tendo tanta competência, como também esse medicamento, ele diminui a produção daquelas substâncias que dão uma reação inflamatória mais exuberante, que podem agravar na Covid-19. Então, mesmo que eu tenha uma mudança de cepa, a medicação imediata, não confunda a medicação imediata ou precoce com medicação preventiva. Aqui eu estou dizendo para a gente iniciar a medicação tão logo a pessoa tem o quadro clínico sugestivo da Covid-19. Então, com isso, você acaba tendo ainda uma ação antiviral, mesmo com a mudança da cepa. E a mudança da cepa pode, infelizmente, eventualmente, escapar à proteção que a vacina induz. Tanto é que no sul da África, na África do Sul, melhor dizendo, a vacina AstraZeneca não se mostrou eficiente na prevenção da cepa que surgiu naquele país. Então, esse temor a gente tem. Por isso que a gente está diante de uma situação ainda muito nova, que a gente tem que sempre trabalhar muito na prevenção, já que a prevenção daquela inicial, né? O álcool 70, a máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, mas não desistir da vacina, independente da vacina proteger ou não contra as cepas novas, vai proteger contra a cepa antiga, e é importante que essa ferramenta seja utilizada. E aproveito esse espaço que vocês me dão, que não só a vacina da Covid deve ser feita tão logo seja disponível, mas tem várias outras vacinas tão importantes quanto a vacina da Covid-19 disponível na rede pública e que os adultos brasileiros continuam negligenciando. É o caso da difteria e tétano, é o caso da vacina contra a hepatite B, é o caso da vacina contra a gripe, quando ela estiver disponível agora em 2021. Ou seja, a vacinação do adulto, tão reivindicada agora, não se restringe só à Covid-19. É uma gama enorme de vacinas que a gente deve realmente colocar a vacina em dia. E quase todas as vacinas disponíveis na rede pública e algumas vacinas disponíveis somente na clínica privada, vale a pena a gente contemplar e atualizá-la também. Muito bem, doutor. Agora uma boa notícia, né? Porque pesquisas mostram que tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford são eficientes contra a variante de Manaus. É uma boa notícia porque havia muitas dúvidas, né? Se as vacinas são eficazes contra essas novas variantes. Então, eu te pergunto, qual o impacto desses resultados e como a gente pode também fortalecer a tese de que se vacinar é importante, sim, é necessário para vencer essa luta? É legal essa tua colocação, né? Porque veja bem, a cepa mutante é dependente um pouco dos
o surgimento de uma cepa mutante é meio dependente do número de pessoas que ela vem infectar. Se essa cepa antiga infectou apenas uma pessoa, é pouco provável que essa replicação dê origem a um vírus mutante. Se você tem 1 milhão de pessoas sendo infectadas pela cepa antiga, existe maior probabilidade de você ter, nesse 1 milhão de pessoas, o surgimento da cepa mutante. Se a vacina de Oxford e a vacina do Butantan, da AstraZeneca e da Fiocruz, ou da Fiocruz, melhor dizendo, e do Butantan, são competentes na prevenção também da cepa de Manaus, o que acontece? Quanto maior for a cobertura vacinal, menor a possibilidade das pessoas permitirem uma replicação viral nela própria, porque a vacina visa justamente reduzir a replicação viral, e quanto menor o número de pessoas infectadas, quanto menor a replicação viral, menor a possibilidade de você ter uma cepa mutante, ou uma má formação nessa cepa. Vou falar em seres humanos para facilitar a nossa fala. Estima-se que 5% das crianças nascidas de 2 adultos normais teria chance de ter algum tipo de má formação, ou alguma mutação, alguma alteração física ou alguma alteração genética, ou genética impondo também uma alteração física. Se eu tiver 100 filhos, eu tenho aí, no meu universo de 100 filhos, 5 filhos com algum problema, podendo nascer com algum problema nesse universo. Ou seja, quanto maior quanto maior número de vezes eu for pai, maior a chance de ter algum filho com problema. É óbvio que eu posso ter um filho com problema já no primeiro filho, mas em termos estatísticos seria menor. Pensando agora em termos de vírus, quanto maior o número de pessoas infectadas, permitindo maior replicação viral, maior a chance de ter cepa mutante. Portanto, uma maior cobertura vacinal vai fazer com que o menor número de pessoas se infecte, um número menor de replicações ocorra e, portanto, uma menor chance de cepas mutantes. Por isso que o distanciamento, o uso da máscara, a não aglomeração, uma boa higiene das mãos e a vacina são medidas fundamentais como o primeiro pilar. O segundo pilar, que é justamente orientar sinais e sintomas precoces, porque a pessoa reforça o uso da máscara e evita transmitir, e busca o terceiro pilar, que é justamente a medicação, que vai fazer com que haja menor replicação viral e, portanto, menor possibilidade de cepa mutante. Você observa que os 3 pilares, eles promovem realmente saúde. Não dá para você ficar só no primeiro pilar, não dá para ficar só no segundo nem no terceiro. Ou os 3 pilares no contingenciamento, ou a gente vai ficar tendo vira e mexe casos surgindo no nosso país. Por isso que eu sou contrário ao lockdown propriamente, assim, na sua essência. Acho que o lockdown tem que ser acompanhado, se for decretado, com os 3 pilares. Eu, prefeito da minha cidade, digamos, observei os 3 pilares e ainda assim eu venho estourando o número de casos e sobrecarregando o hospital, aí eu até poderia adotar uma medida mais radical, que é mais restritiva, que é o lockdown. Mas para isso, como se diz, eu esgotei os 3 pilares e não tive competência, mesmo com os 3 pilares, de reduzir o número de casos. Aí, acho que o lockdown teria o seu lugar ao sol, mas depois dessas 3 medidas. Nós conversamos com o professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migoski. Doutor, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço. Até um próximo momento. Abraço.